Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, Fernanda Torres, um personagem adorável. A Fernanda Torres, a volta de um gênero que não se vê mais muito no cinema. E a Fernanda Torres, um clássico moderno da ficção científica. A Fernanda Torres, um menino carismático, perfeito para o papel. A Fernanda Torres, um ídolo do K-pop. E a Fernanda Torres. No final, tudo isso fará sentido ou não. Em cartaz começando para trazer as novidades da semana nos cinemas. Mas e a Fernanda Torres? Sobre a vitória dela, já tem um vídeo aqui no nosso canal falando um pouco sobre esse momento delicioso e emocionante dela ter ganho o Globo de Ouro como melhor atriz de drama pelo filme Ainda Estou Aqui, que aliás ainda está lá, no cinema. Se você não viu ainda, veja, não fique de fora do assunto do momento. Do momento agora, mas que ainda vai longe, né? Porque na semana que vem saem os indicados ao Oscar e ela provavelmente vai estar entre eles. Inclusive, eu falo sobre isso naquele vídeo lá também. Aproveite que você vai estar por lá, que você já está por aqui e faça a sua inscrição no canal e dê o like nesse vídeo, naquele, em todos que você quiser. Vamos ficar mais juntos ainda se você fizer isso. Então, eu já falei da Fernanda Torres lá, mas é sempre gostoso relembrar dessa vitória. E eu ainda vou dar um jeito de falar mais dela sobre ela aqui no programa de hoje. Bom, nossa primeira estreia de hoje nos cinemas saiu direto dos gibis da Turma da Mônica. É Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Aliás, tá errado. Eu decidi que só falar maravilhosa, que é como é o título do filme, né? Maravilhosa, não serve. Fica só com metade da graça. Para ficar com a graça inteira, tem que falar maravilhosa. Então é Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. O Chico é aquele adorável personagem caipira, um tanto ingênuo, um tanto esperto, que quem teve infância nos últimos 60 anos certamente conhece. Ele vive tranquilamente lá na Vila Abobrinha com seus amigos e as suas goiabas. Ou melhor, suas goiabas não, né? As goiabas da fazenda do Inholau, que ele afana sorrateiramente. Mas essa tranquilidade toda fica ameaçada pelo projeto de uma estrada que vai passar pela fazenda e acabar com a árvore. Mas não se o Chico puder impedir. O cinema brasileiro está com tudo. No momento são 3 filmes em exibição. Além dessa estreia, o Alto da Compadecida 2 está entrando na 3ª semana. E claro, Ainda Estou Aqui está entrando na 10ª semana em cartaz. E contando. O filme deve ganhar um novo impulso, né, com a vitória deliciosamente sublime da Fernanda Torres, olha ela aí de novo, lá no Globo de Ouro. Vai ser difícil de esquecer a Viola Davis anunciando o nome dela, a incredulidade da Fernanda, a vibração da Tilda Swinton, o discurso empolgado, enfim. Que momento! Então, é nesse estado de coisas que as atenções se voltam ainda mais para o nosso cinema. Olha que responsabilidade dos filmes que estão chegando agora. Mas esses outros que eu citei, que estão nas telonas agora, não estão muito aí para isso. Focando mais aqui na nossa estreia, que é o único que não tem o Selton Mello, ele é claro, como eu disse antes, baseado na obra do Maurício de Souza. O Chico Bento é um personagem meio à parte, né, do interior. Ele não costuma integrar as mesmas historinhas da Mônica, da Cebolinha, do Cebolinha, né, do Cascão, da Magali. Tanto que, a não ser por uma breve aparição em uma cena pós-créditos, ele ainda não tinha tido chance nos 3 longas-metragens em live action da turminha. Mas nas histórias em quadrinhos, ele brilha desde 1963, quando foi criado. A primeira revistinha própria veio em 1982. E eu tenho muito carinho por ela, porque eu lembro que quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu li inteira foi justamente um gibi do Chico Bento. Tinha um na casa de um primo meu, eu peguei, comecei a ler, a virar as páginas e de repente acabou. Eu virei a última página. Eu fiquei tão feliz e orgulhoso com o meu feito impressionante que eu nunca mais me esqueci disso. Aí vieram os desenhos animados para cinema e TV e agora esse longa-metragem live action para cinema. Há de se destacar o quanto o pessoal do Maurício de Souza não tem medo de arriscar. Seja no impresso, nas diversas versões dos personagens, seja no audiovisual, eles não se acomodam com o fácil, com o jogo ganho, como a gente muitas vezes vê acontecer com as propriedades intelectuais americanas. É tudo muito bem cuidado, e por mais que a gente não seja bobo de duvidar que lá no final tudo é um negócio e empresas precisam ganhar dinheiro, o que realmente importa para quem está do lado de cá
que são as histórias e os personagens, são tratados com respeito e carinho por quem é dono. E isso passa, claro, no caso do filme, pela escolha dos atores e como eles foram felizes na escolha do protagonista. O Isaac Amendoim é um pequeno youtuber e influencer mineiro e é tão adequado para o papel que é um daqueles casos em que parece que primeiro arrumaram o ator e depois tiveram a ideia de buscar um filme para fazer em volta dele. O diretor Fernando Freire contou que o primeiro vídeo que ele viu de testes para o personagem foi o do Isaac. Depois disso foram mais 3.500, mas o Fernando e os produtores nunca se esqueceram do primeiro e ele foi o escolhido. Com muito talento, carisma e uma irresistível cara de pau, ele certamente vai encantar todo mundo. Bom, todo mundo além dos mais de 3 milhões de inscritos que ele já tem no canal do YouTube e os quase 4 milhões de seguidores no Instagram. Mas uma coisa que tem tirado o sono de muitos atores e atrizes nos últimos tempos é justamente perder papéis para concorrentes inferiores em termos de talento, mas que têm mais seguidores nas redes sociais. Eu não sei se para os produtores do filme esse chegou a ser um critério, o número de seguidores, mas certamente é um dos casos em que qualquer que tenha sido o parâmetro, a escolha se justificou. Ao lado do Amendoim, outras crianças gracinhas e adultos bons de bola, como Luiz Lobianco e Thaís Araújo. Um alívio verdadeiramente sertanejo em tempos de agroboys montados em muito dinheiro, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que já tem continuação confirmada, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de 1h e 39 minutos. Um marco da ficção científica chegou aos cinemas em 6 de novembro de 2014. O monumental e deslumbrante Interestelar não foi a primeira vez, e certamente não seria a última, que Christopher Nolan derrubaria nossos queixos em uma sala de cinema. Agora, em comemoração aos 10 anos do filme, ele está sendo relançado nas telonas. Eu sei, ele saiu em 2014 e em comemoração aos 10 anos está sendo relançado em 2025. Mas não sou eu que vou reclamar. Interestelar está de volta aos cinemas com classificação indicativa 10 anos e a duração é daquelas de doer a bunda, 2h e 49 minutos. Mas eu garanto que cada um desses 169 minutos vale a pena. Entre as atrizes que ficaram olhando a Fernanda Torres, olha ela aí de novo, ir ao palco buscar um Globo de Ouro que elas tinham esperança de ganhar, estava a Nicole Kidman. Agora a gente tem a chance de comparar as duas atuações, porque está estreando o filme que rendeu a indicação da Nicole Kidman ao Globo de Ouro e possivelmente ao Oscar. Em Baby Girl, que está chegando aos cinemas, ela é uma poderosa executiva que coloca sua vida estável e confortável em risco ao começar um caso amoroso com um estagiário bem mais jovem que ela. Entre tantos gêneros e subgêneros varridos dos cinemas para encontrar espaço só no streaming, ou às vezes nem lá, está o thriller erótico. A metade final dos anos 80 e os anos 90 foram períodos de dezenas de filmes desse tipo, muitos com repercussão bombástica e até impacto cultural gigantesco. Só quem viveu a época pode ter noção do barulho que fizeram. Atração Fatal e 9,5 Semanas de Amor, por exemplo. Ainda mais em um mundo que vivia pesadamente sob o fantasma da AIDS. Virando para os anos 90, a coisa continuou. Ora pesando mais para o drama, ora mais para o suspense, mas sempre partindo do sexo, e alguns com mais capacidade e outros com menos, para tratar de relações de poder entre as partes envolvidas nessas relações. E aí temos Orquídea Selvagem, Instinto Selvagem, Proposta Indecente, Assédio Sexual, Closer, De Olhos Bem Fechados, esse também com a Nicole Kidman. Isso só para ficar em alguns que foram para os cinemas. Se for falar das centenas de imitações que foram direto para as prateleiras das videolocadoras, aí a gente fica aqui até amanhã. E alguns desses filmes, inclusive, são inspirações declaradas pela roteirista e diretora de Baby Girl, a holandesa Halina Reijn. Mas a explicação para esse tipo de filme ter praticamente desaparecido do cinema não passa só pela chegada do streaming. Um elemento que eu considero ainda mais chave para isso é a infantilização do público, da qual os filmes de super-heróis
são mais um sintoma do que uma causa. Os estúdios de cinema criaram uma completa aversão a filmes com classificação 18 anos, porque eles restringem bastante o potencial de público, ao excluir as crianças e praticamente todos os adolescentes, que são um público muito importante para garantir a renda de um filme. Quando eles quebram essa barreira, de não fazer filmes com classificação 18 anos, é quase sempre pelo lado da violência. Porque é aquela coisa, da nossa sociedade. Violência pode, sexo não. Repare que até o beijo está sumindo dos filmes. Pode prestar atenção. E até mesmo a violência, tanta violência, é mais uma indicação da infantilização do cinema. Entre os poucos filmes que chegaram ao grande público nas salas de cinema, que enveredaram pelo caminho do erotismo, está a trilogia 50 Tons de Cinza. Mas aí é um troço tão bobo e de tão baixa voltagem sexual que a gente sofre só de lembrar. A Halina disse que se inspirou para escrever o roteiro de Baby Girl depois de ouvir a história de uma mulher que nunca tinha sentido um orgasmo em 25 anos de casamento. O resultado é um projeto do tipo que a Nicole Kidman disse que estava procurando há muito tempo. Podemos chamar de um encontro feliz, porque um nome como o dela também ajuda a projetar o filme de um modo que seria difícil de outro jeito. E ela ainda arrumou uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz. Aliás, ela já foi indicada ao Globo de Ouro nada menos que 17 vezes, com 5 vitórias. E tem grandes chances de encarar a Fernanda Torres mais uma vez no Oscar. As indicações vão ser anunciadas no dia 19 de janeiro. Elas foram adiadas em 2 dias por conta dos incêndios na região de Los Angeles. Baby Girl está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos e duração de 1 hora e 54 minutos. E para finalizar o Em Cartaz de hoje, tem um evento especial para os fãs de BTS. É o documentário sobre um dos integrantes do grupo, o RM. É RM, Right People, Wrong Place. E como é evento, tem condições especiais de horários de exibição e preços de ingresso. Consulte a programação dos cinemas. Mas o que eu já adianto é que a versão é legendada, a classificação indicativa é 10 anos e a duração é de 1 hora e 20 minutos. Tchau!